Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, começando mais um Desenve Notícias, comigo Fausto Oliveira. Desenve Notícias é o serviço diário da Revolução Industrial Brasileira, tanto aqui no YouTube quanto no IGTV do Instagram, em que eu faço comentários críticos àquilo que a imprensa econômica do Brasil publica. Seleciono sempre alguma coisa que me chame a atenção e tento colocar um viés, uma visão desenvolvimentista, contrária, portanto, a essa visão de não alternativa, essa visão neoliberal que costuma colocar para a gente uma realidade única, chapada, como se não houvesse outra maneira de lidar com os problemas do Brasil. Muito bem, antes de começar o comentário de hoje, eu queria pedir para você se inscrever no canal, caso você goste dos nossos vídeos aqui do canal, que deixe o seu like, o seu joinha, por isso ajuda muito a fazer as buscas nos mostrarem para outras pessoas e, portanto, ajuda a fazer o canal crescer. O comentário de hoje, então, começando, seria sobre o seguinte. Não sei se vocês viram, tá, em vários jornais, eu não vou citar um só porque apareceu em vários lugares, a notícia de que o presidente do Brasil, ontem, numa dessas aparições ao vivo na internet, disse que o Brasil vai quebrar caso seja prorrogado o auxílio emergencial, assim como também aqueles outros programas que foram feitos no ano passado para garantia dos estabelecimentos comerciais menores, dos estabelecimentos, dos negócios, das empresas pequenas e médias. Bom, esse é um consenso que revela basicamente com quem anda o presidente, porque é aquela lógica do diga-me com quem anda e te direi quem és. Porque esse é um consenso que está na cabeça de gente como o ministro da Economia e como os nossos colegas jornalistas de economia que dizem e acreditam realmente, parecem acreditar nessas ideias esdrúxulas, como, por exemplo, o dinheiro acabou, ou como, por exemplo, que o orçamento do Estado é igual ao orçamento de uma família. Essas ideias são absolutamente esdrúxulas e é sobre elas que eu quero fazer o comentário hoje aqui no Desenve Notícias, para colocar a visão oposta, porque você precisa saber que existe uma visão diferente. Não existe essa história de que o Brasil vai quebrar, por várias razões, vamos a elas. Primeiro de tudo, pessoal, é o seguinte, o Brasil tem uma dívida pública muito grande atualmente, que corresponde aí entre 80% e 90% do produto interno bruto, portanto, do produto interno de 7 trilhões de reais, tire aí uma quantidade de entre 80% e 90% disso em dívida pública. Você, naturalmente, vendo essa notícia, essa informação, deve sentir, meu Deus, então estamos devendo tudo aquilo que produzimos. Só que não é bem assim, porque o que interessa, na realidade, para um governo é a sua capacidade de fazer o pagamento constante dessa dívida conforme toma novas dívidas. Um Estado, um governo, tem a possibilidade de definir o preço da própria dívida. E um Estado, um governo, tem a possibilidade de aumentar o próprio salário, colocando todas as aspas, tá? Para não criar analogias falsas. Mas em analogia seria isso. Tanto através da base de arrecadação, como através da gestão da política monetária, ou seja, a definição dos juros que incidem sobre sua própria dívida, um Estado ou um governo tem a capacidade de administrar o seu próprio nível de endividamento. E o Brasil hoje, apesar de ter um nível de endividamento que é considerado alto para um nível de um país emergente, como se diz, não usa os instrumentos que poderia estar utilizando para administrar melhor a sua própria dívida. E faz, inclusive, o contrário disso. O Brasil coloca restrições adicionais à sua própria capacidade de endividamento. Como, por exemplo, essa lei famigerada, mal feita, burra, estúpida do teto de gastos. O teto de gastos estabelece tanta restrição para o crescimento do déficit, que não é o mesmo que a dívida, né, mas do déficit do Brasil em relação ao seu orçamento, que já se fala, inclusive, de começar a romper barreiras de garantias mínimas, que são definições constitucionais, limites mínimos de financiamento de educação pública, saúde pública, segurança pública, etc., para que o teto seja sempre respeitado. E como ele é corrigido pela inflação, quando não há inflação, ele também não aumenta. Ou seja, nós não só utilizamos fontes adicionais de financiamento que o mundo inteiro está utilizando para o combate a essa situação completamente atípica da pandemia e a estagnação econômica que ela trouxe, como também ainda colocamos dificuldades adicionais
para o nosso próprio financiamento como país. E o teto de gastos é talvez o maior exemplo disso. Muito bem, então que mecanismos poderiam ser utilizados no Brasil, nesse momento de agora, para dar uma folga financeira ao Estado com receita? Vamos partir pelo lado da receita, não da política monetária. Primeiramente, então, vamos lá. O Brasil tem uma quantidade que eu não sei dizer aqui de quanto é, tá? Mas é significativa de renúncias fiscais. São isenções que foram sendo dadas aí ao longo dos anos para uma série de setores econômicos, para uma série de empresas, com várias justificativas diferentes. Algumas são justificadas, outras não são justificadas. Então, passar um pente fino nisso deveria estar sendo uma tarefa e uma prioridade do Ministério da Economia para juntar dinheiro e fazer frente aos gastos que ainda são necessários. Vamos fazer um parêntese aqui e lembrar o seguinte, né? O fim do auxílio emergencial, com a economia parada do jeito que ela continua, significa que muita gente vai passar muita necessidade muito séria, muito forte. Então é de uma solidariedade social mínima que nós estamos falando nesse momento. Então, voltando. Primeiro de tudo, essas isenções fiscais. Segundo, o Brasil, junto com mais um país no mundo, portanto, dos 2 países do mundo inteiro que não faz cobrança sobre a distribuição de lucros e dividendos empresariais. Como é que funciona isso? Basicamente, as empresas que têm sócios, as sociedades anônimas, as grandes empresas, embora mesmo quando não são sociedades anônimas, elas distribuem para os seus sócios os lucros e os dividendos, conforme o seu contrato social. Afere-se o lucro, faz a divisão para os seus sócios. Seja empresa de bolsa, seja empresa familiar, não importa. Esse dinheiro que é dividido entre os sócios é renda de pessoa física. Essa renda de pessoa física no Brasil não é tributada. Você entende isso? Nem eu. Claro, existe aí um pessoal que diz que, né, não pode haver bitributação, como se a tributação da pessoa física, só pelo fato de que a empresa pagou imposto de renda de pessoa jurídica e algumas outras contribuições, na visão dessas pessoas, existe a interpretação de que, portanto, o dividendo pessoal de pessoa física do sócio não deveria ser tributado porque seria bitributação. Vai me desculpar, isso é de uma falácia tremenda. Falácia tremenda. Claro que tem que ser tributado, como no mundo inteiro é tributado. O país com essa situação de déficit terrível e não vai haver tributação de lucros e dividendos, isso é imoral. É imoral. Outra coisa, impostos sobre patrimônio. Vamos lá, você deve ter ouvido já nas discussões aqui na Revolução Industrial Brasileira, fazemos sempre discussão sobre reforma tributária. O Brasil tributa muito consumo e renda e tributa pouco patrimônio. Claro que vai criar uma estrutura distorcida e aquele que tem mais vai pagar menos e aquele que tem menos vai pagar mais. Então vamos lá, como tributa patrimônio? Primeiramente sobre a transmissão dele, ou seja, a herança. A partir do momento que alguém tem um patrimônio vultoso, morre, vem a falecer, a transmissão desse patrimônio para os seus herdeiros é tributado legalmente no Brasil, porém com uma alíquota muito baixinha. Então, aumentar a tributação sobre a transmissão do patrimônio no momento da herança é uma necessidade. Mas então vamos parar de falar da questão do estoque de riqueza que já existe e que está isento de tributação e, portanto, não contribui com a recuperação fiscal necessária nesse momento, e vamos falar da política monetária. Muito bem. Por que eu digo que o Brasil não quebra? O Brasil hoje tem uma moeda soberana, que é o real, e uma reserva internacional em dólares, conversíveis em reais, a qualquer momento que deseje o governo, no valor de 380, mais ou menos, bilhões de dólares, depositados, portanto, fora do país. Esse capital está à disposição do governo brasileiro para uma série de operações. Não necessariamente ele precisa ser torrado para se transformar em reais, para pagar o auxílio emergencial, não é disso que eu estou falando. Ele, na verdade, deve ficar lá, ele tem que ser aquilo que ele é, um anteparo para choques cambiais internacionais. Uma parede que nos protege de choques cambiais internacionais. Temos aquelas reservas, foram construídas, servem para isso. Mas exatamente por causa daquele volume de reservas, hoje é praticamente impossível que o Brasil, por causa de déficit público e de endividamento público, vá à falência, quebre, fique sem dinheiro.
Isso é uma ideia que tentam colocar na sua cabeça para poder fazer você aceitar políticas de austeridade cada vez piores. Porque as políticas de austeridade cada vez piores adoçam a boca e são música para os capitais internacionais que vêm aqui fazer especulação. Porque eles sabem que a partir do momento em que o Estado está em regime de austeridade, ele estará fazendo as negociações das rolagens de dívida junto aos entes privados, que são aqueles prestamistas privados que vêm aqui com fundos internacionais fazer especulação, viver da dívida pública brasileira. Porque é isso que acontece. Agora mesmo já estão solicitando ao governo um novo aumento na taxa de juros, porque a taxa de juros tão baixa como ela é atualmente, outro parêntese, está baixa não por mérito, porém por queda gravíssima de demanda interna. Então eles querem a reversão da taxa baixa de juros tão historicamente baixa, porque não aguentam aquilo que o meu amigo André Roncalha chama de a eutanásia do rentista. Então vamos lá, para concluir o Desenho de Notícias nesse comentário, qual é o grande instrumento que o Estado tem que usar para se refinanciar por uma lógica absolutamente aceita, absolutamente compatível com a economia de mercado, porém fora desses esquemas que servem ao rentismo e que está dentro da política monetária? É utilizar o chamado mercado primário de emissão de títulos. Hoje, quando o Banco Central emite os títulos no mercado financeiro, como em geral a televisão te diz, ele emite no chamado mercado secundário. O mercado secundário é aquele em que o agente privado, fundo BlackRock, fundo Sequoia, Banco Alfa, banco isso, banco aquilo, etc., etc., compram esses títulos. E aí viram credores do Estado. Ora, você já ouviu falar que o Banco Central pode fazer a emissão no mercado primário, ou seja, emitir diretamente para o Tesouro Nacional? Ele pode. Não faz porque não quer. A partir do momento que ele faz isso, ele significa que o endividamento do Estado vira também o financiamento do Estado. E com isso, toda a sociedade pode ter acesso a um caixa renovado do Estado. Por exemplo, com a renovação do auxílio emergencial, ou, por exemplo, com a emissão de novos contratos de contratação pública para a infraestrutura, que tem efeito multiplicador sobre trabalho e renda na sociedade. Então, por que é que o governo nunca cogita em fazer a emissão de títulos de dívida pública no mercado primário e prefere sair por aí dizendo que se eu prorrogar o Brasil vai quebrar? A resposta é muito simples. Porque quem governa a economia brasileira é neoliberal. E está acabado. Então é esse o rompimento que precisa acontecer. Espero ter deixado claro toda essa explicação e a sua relação com essa nojeira que acontece dentro da imprensa econômica de tentar convencer a sociedade inteira de que não existe alternativa senão a da restrição, restrição, restrição cada vez mais restrita para que nós soframos enquanto os chamados fat cats no inglês continuem cada vez mais gordos, né? Toda essa crítica eu faço no meu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, em detalhes. Então te convido mais uma vez a conhecer esse curso aqui, porque eu realmente gostaria que isso espalhasse mais pela sociedade. Então, a percepção de que a imprensa econômica é enganadora a partir do momento em que ela diz que não há alternativa quando há. Eu acabei de explicar aqui, em resumidas palavras, qual é essa alternativa, quais são as alternativas. Nós não precisamos estar passando por tanto problema como o que o Brasil se autoimpõe. Inclusive, uma política como essa seria bem vista, porque estaria em linha com o que o mundo está fazendo. A Europa está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, China está fazendo, todo mundo fazendo. Se você quer alavancar investimentos privados, esse é o caminho. Ou seja, nós estamos aqui passando a faca no nosso próprio peito. Então, é hora de parar com isso. Gente, obrigado. Até amanhã em mais um Desenho de Notícias.